Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, seja bem-vindo ao quadro Red React, o quadro onde eu, Ryan Santos, reajo aos principais cortes dele, que é o podcast do homem brasileiro, nosso querido Redcast com o Junior Masters. No dia de hoje, a gente vai reagir ao Regis Tadeu, o grande crítico musical e sociólogo moderno, um cara que não tem medo de nada, que dá a opinião dele e deve tomar processo de calúnia e difamação pra caraca e gastar dinheiro pra caraca com advogado, que eu também recebo, tomo. E é um cara que eu gosto muito de assistir o canal dele, e ele foi no Redcast e abriu o jogo sobre o apagão sexual da geração Z. Vamos escutar o que o grande Regis Tadeu tem a dizer. Mas antes, eu peço para você encarecidamente para dar o like e se inscrever nesse humilde canal. Temos a meta de 400 mil inscritos, eu conto com você. Eu não estou te vendendo curso, te vendendo livro, colocando link de cassino para você perder todo o seu dinheiro na casa de aposta e eu ganhar metade das suas perdas. Não, não. A única coisa que eu te peço é se inscrever nesse canal. Então se inscreve aí, se inscreve aí. Tá me interessando já. Você pesquisou bastante mesmo ou você deu aquela... Não, pesquisei bastante. Eu tenho uma tese sobre como a ausência do rock nas gerações mais jovens tem empurrado certos grupos para outros nichos e outros comportamentos também surgiram a partir daí. E pesquisando sobre isso, eu tenho analisado algumas letras de músicas e comportamentos de bandas e tal. E eu sempre esbarro no assunto Chorão. Enquanto Chorão ele era genial, mas ele era uma pessoa muito difícil de conviver. Mas o que isso tem a ver com a sua... A minha tese é o seguinte, Ele tá meio doidão hoje, não tá não? Não. Tá meio doidão hoje, Vou né? explicar direitinho. Me dá 2 minutos. Tá, 2 minutos. Valendo. A minha tese é o seguinte, eu tenho falado muito sobre a crise da geração Z. É uma geração que não sai de casa, não se expõe a riscos, e por isso Não faz sexo. Não faz sexo. E por não fazer sexo, acaba também tendo certos comportamentos antissociais. Então o cara fica muito tempo vidrado no videogame. Ó, eu já falei isso aqui no canal que, cara, a raiz de todo mal, tipo, toda guerra no mundo, todo ódio, ele é produzido por pessoas que não transam. O homem que transa, ele não quer guerra com ninguém. Se ele tá comendo gente, ele não quer guerra com ninguém. E eu vi que algumas prefeituras da Alemanha, elas dão bolsa, tipo, um auxílio puteiro para imigrantes esvaziarem o tanque em puteiro, e a presença desse auxílio puteiro diminuiu muito as estatísticas de estupro. É impressionante isso. Eu falei, caraca, que interessante. Parece o livro Freakonomics. Eu sou partidário, eu concordo com esse argumento aqui. No jogo online, e conversa com a pessoa só pelo computador. E pra ele tá tudo bem. Mas isso não é um comportamento normal se a gente comparar com coisa de 20 anos atrás. Não, então, sim, mas... a geração Z, ela tem esse problema. E aí, a geração Z, por um outro lado também, é uma geração que ela não consome álcool. O nível de álcool nessa geração é bem mais baixo. E a Ambev, pega a ação da Ambev, os últimos 10 anos, teve menos de 1% de rendimento por ano na média. Porque as pessoas não tomam álcool. Eu tenho uma conhecida do interior da França, que a família dela tem vinícolas e os caralho, falindo. Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo vinho. Vinho é coisa de gente mais velha. E as pessoas mais velhas estão batendo as botas já. Entendeu? A indústria de vinhos na França está em baixa, assim como a indústria do álcool brasileira, que é a Ambev, também está em baixa. E também não... dificilmente eles têm algum problema eles são focados em produtividade. Então eles têm poucos problemas de assumir certas rotinas, eles gostam de treinar. Tem um pouco disso também. E aí eu tenho visto isso com uma espécie de ausência do contato com as letras de música do rock, principalmente da rock brasileiro. Não, nada a ver. Você acha que não? Nada a ver. Você tá doidão. Não. Isso, na verdade, não tem nada a ver com rock. Isso não tem nada a ver com letra de música. Absolutamente não. Isso tem a ver com o fato de que hoje, o que você chama de geração Z, perdeu a capacidade de ter relações interpessoais que não sejam virtuais. Não tem mais o contato físico, a conversa, não tem mais isso. Isso não tem nada a ver com rock, não tem nada a ver. Esse afastamento, na verdade, ele é um movimento, um movimento é um exagero, mas ele é um conjunto de atitudes que faz com que você não entenda o que significa o não na sua vida. Quando você começa a ter a sua vida focada em rede social, em jogo online, em não sei o que, em TikTok, em Tinder. Tinder, velho, é uma coisa que eu acho assim um negócio absolutamente absurdo. Você precisa de um aplicativo
pra conhecer pessoas. E não vem me dizer que o Tinder é amizade. Não, todo mundo vai pro Tinder pra transar. Pra transar. É. Se por um acaso a coisa for por um outro caminho, ok. Mas todo mundo vai lá pra isso. Então, quando você chega nesse ponto, e aí você fala falando da geração Z. A geração Z, ela está sendo criada a partir de pais ausentes. E ausentes que eu te falo, é ausentes da educação. Cara, isso é um prato cheio pra mim, tá? O personagem do sociólogo, o homem que tem autoridade sobre jovens brasileiros, só existe porque os pais são ausentes. E as pessoas não têm uma referência masculina dentro de casa e acaba apelando por um cara que fala grosso na câmera no YouTube. E fala verdades que seu pai devia estar falando pra você. O seu pai devia falar pra você sobre mulheres tatuadas. O seu pai devia falar pra você sobre prostituição. O seu pai devia falar pra você sobre, sei lá, o risco da viadagem. Eu canso de falar isso, cara. A escola não tem que educar. Quem educa são os pais. Em casa, é o pai que educa. Então, quando você tem hoje pais ausentes, e ausentes fisicamente, e ausentes conceitualmente. Então você tem toda uma geração, e esses pais ausentes, pela culpa que eles sentem dessa ausência, eles não dizem não para os filhos. Então o problema é que falando de uma maneira muito genérica, essa geração Z, ela não aprendeu a ouvir limites. Ela não aprendeu. Ela não ouve não nem do pai e da mãe dele, é verdade, verdade, verdade. Ela se revolta quando ela recebe um não. E aí, quando ela não sabe disso, ela vai, indefectivelmente, isso já é uma coisa, ela vai contra qualquer tipo de não vou dizer freio, mas qualquer tipo de educação. Qualquer tipo de limite. E aí, quando você tenta fazer essa junção com o rock, o que acontece é que o rock, na verdade, ele deixou de ser um gênero musical que contestava o restante da sociedade. Por isso que você dá uma importância ao Chorão, por exemplo, que é completamente desmedida. Porque o que o Chorão... Lógico que o Chorão é genial? Não. Não. Genial é Paul McCartney. Genial era Hermeto Pascoal, musicalmente falando. O Chorão, a grande qualidade do Chorão, e por que o discurso do Chorão era tão receptivo por parte dos jovens, é porque naquela época você tinha uma juventude que ainda tinha uma mínima vontade, um mínimo desejo de contestar aquilo que a sociedade impunha. Só que quando essa própria sociedade deixou de impor as coisas, a partir do momento que e isso se reflete exatamente na ausência educacional dos pais, aí você tem uma geração Z conformada, e conformada no sentido de que todos os seus desejos têm que ser atendidos. E musicalmente isso se traduz em quê? Se traduz nessa difusão de música ruim, com letras absolutamente banais, com conteúdo poético zero. Por quê, cara? Porque são músicas feitas de uma maneira burra para atender a um mercado consumidor burro. Cara, eu gosto muito do Regis Tadeu, cara. Palmas pro Regis Tadeu. Puta que pariu. Que acha que tem que ser agradado. Um mercado que não admite o não. Posso continuar na minha tese? Pode, claro. A gente tá dialogando, né? Tá, claro. A minha ideia, pesquisando ainda nesse assunto rock, é que eu acredito, de um certo modo, que o rock ele dava uma certa identidade e socializava, principalmente os jovens, através de certos costumes, de certas palavras, de certos símbolos. Cara, eu acho que o lado positivo do rock é que ele formou uma geração inteira que fala inglês fluente. Tipo, nós precisávamos aprender pelo menos o básico do inglês para cantar nossas músicas favoritas. Ah, Ryan, mas o trap também não. Nem o americano sabe cantar as letras do trap. O rock dava para cantar junto. E as pessoas aprendiam um vocabulário para poder cantar com os amigos. E traduzir a letra no Google, no KD. Os comuns, entendeu? Dava uma identidade pra esse pessoal. Então, o carinha que queria tocar numa banda, ele queria pertencer a algum grupo no colégio, ele queria ter um certo estilo de roupa que ele usava, ele queria ter assuntos pra conversar com outras pessoas, e isso dava pra ele um pertencimento a um grupo, dava pra ele... As tribos, né? Uma tribo, exatamente. Dava pra ele uma... E outra, cara, eu fui iniciado na música com 4, 5 anos de idade, e aí eu voltei mais pesado na música com 11, 12 por causa do rock, porque eu queria aprender... violão, guitarra, exatamente pelo que o Júnior falou, e isso te dá uma base muito boa de matemática e lógica, cara. Música é pura matemática e lógica. Se tu olhar, parar para pensar, música é pura matemática e lógica.
A geração atual, ela não tem base musical. Porque a música é toda eletrônica. O trap, o funk é tudo eletrônico. Não tem instrumento de verdade ali. Não tem partitura, tablatura, cifra. Não. Você abre um software aqui, coloca uma coisa a outra ali, faz um som e brau. Não tem técnica por trás, entendeu? Uma identidade dele, eu me vejo dessa forma, entendeu? E ele buscava estar com semelhantes dele. Que corte maravilhoso. E também dava esse ar de pertencimento, não era vazio. Porque mesmo, como você falou, dava esse discurso de contestar o que a sociedade impunha, de certo modo, podia ser desde do trabalho, os pais, mas também mostrava pra eles, por exemplo, coisas que ele poderia fazer saindo dali. Então era a ideia de ele impressionar os próprios amigos, a namorada, entendeu? Gente que não gostava dele por causa de algum motivo e tal. Então, quando você vê a ausência desse tipo de conteúdo nos jovens, os jovens ou eles vão pra um funk muito sexualizado, que é o que tem hoje, ou ele vem, que é imbecil, como você falou, é feito pra não se refletir na letra. E também, do outro lado, você deixa o pessoal à mercê das músicas gringas e etc. Cara, o que você precisa entender é o seguinte, não tem essa coisa do pessoal que fica à mercê de música gringa. Não tem esse... o pessoal fica à mercê de... Não, cara. Por que a música popularesca hoje no Brasil ela é tão ruim? Quando eu falo música popularesca, eu tô falando aí as Anitta, os Pablo Vittar, o trap. Por que isso é tão ruim? Isso é tão ruim porque isso... Você não lança um produto, você não lança uma marca de café sem você fazer uma pesquisa de mercado. Para você saber o que é que o consumidor de café preza num produto. Aí você faz essa pesquisa, e aí sim, com essa pesquisa, você lança um produto para atender aquela necessidade do mercado. Sacou? Então o que acontece? Por que esse papo de o público fica à mercê de música internacional, o público fica à mercê de música ruim? Não, cara, o público não fica à mercê. Os produtos são lançados para agradar a esse público. Então não é o público que fica à mercê. O público, ele é agradado com produtos que venham... O pessoal de publicidade tem uma expressão que é assim, você vai curar a dor da pessoa. Você vai oferecer um produto que vai, saciar a necessidade disso. Então quando você cita o Chorão, por exemplo, o Chorão é genial, não sei o quê, porque o Chorão era muito esperto. O Chorão era tão esperto quanto o Renato Russo. Como assim? Por quê? Porque eles espertamente captaram a necessidade de um determinado mercado do jovem de ser ouvido. Cara, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem do Brasil não quer levado a sério. E na geração anterior, quem falava isso, em outras palavras, era o Renato Russo. Geração Coca-Cola. Eles fizeram músicas para saciar esse mercado. Então, quando o Chorão fazia aquelas letras... Então quer dizer que o Oruan, ele faz música para saciar o mercado da geração Z? Com aquelas filosofias, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso era coisa que, para ele sacava exatamente isso, porque ele veio desse próprio público. O Chorão é skatista, não sei o quê, blá, blá. O Chorão fez coisas geniais? Fez, cara. O Chorão, inclusive, eu sei de história, o Chorão mandou reformar uma pista de skate em Santos pra molecada. Tirou o dinheiro dele, do bolso dele. Acho ótimo isso. Mas essa identificação que havia entre Chorão e o público dele, por causa das letras, é porque o Chorão espertamente veio desse mesmo público e espertamente ele sabia o que falar para capturar a atenção desse público que era marginalizado economicamente pelas gravadoras. Vamos lembrar que o primeiro disco do Charlie Brown Jr. foi lançado por uma multinacional, a Virgin, do Rick Bonadio. Entendeu? Uhum. Por que os Mamonas Assassinos fizeram tanto sucesso? Porque eles impuseram aquilo ao público? Não, cara. Porque eles fizeram algo que, naquela época, eles sacaram que já começava a ter um mercado infantilizado e eles ofereceram o quê? Eles ofereceram um produto para aquele mercado. Então, sempre, isso é uma coisa que você, evidentemente, você vai perceber. Sempre não é algo que é imposto ao público. Sempre vai ser um produto lançado para satisfazer o público. Então não pensa que o trap faz um mal terrível para as pessoas, não sei o quê. Não, cara, o trap é exatamente o tipo de produto embalado para aquele público. Para aquele público que acha que o hip hop mesmo é muito culto. Não, vamos pegar um pouquinho aí, vamos fazer umas letras burrinhas. Tá entendendo? Justo. Então nunca é a gravadora impõe pro público. Não sei o quê. Não, cara. A demanda aparece primeiro. Os produtos para saciar as necessidades do seu público. Muito interessante. Eu gosto muito do Regis Tadeu. Rapaziada, coloca aí o que você achou aí
desse corte do Regis Tadeu, se você se identifica com alguma coisa que ele falou, se você participou dessa geração chorão ou da geração trap, e se inscreva nesse canal e dê o like nesse vídeo. Tamo junto, é só o começo. Até a próxima, valeu!